Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia e não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começamos a ler na liturgia um livro de sabedoria, ou sapiencial, que é o livro do Eclesiástico, que nos ajuda bastante a compreender as realidades da nossa vida. E hoje, o Eclesiástico vai nos ensinar, se nós decidimos servir ao Senhor, precisamos permanecer na justiça e no temor. E preparar a nossa alma para tudo aquilo que vier de dor, de sofrimento, de provação. Aqui está a leitura no todo, a resposta para a sua vida. Talvez você reclama demais porque está sofrendo. O sofrimento é necessário para a vida do homem. Não que o homem vá pedir o sofrimento, mas faz parte da sua realidade de limitação, de fraqueza, de humanidade. O sofrimento nos purifica para vermos a Deus. O sofrimento nos purifica para irmos para o céu. Claro que aqui requer uma compreensão do sofrimento e uma aplicação dele na nossa vida. Mas muitas vezes, e o Eclesiástico repete aqui, temor, temer ao Senhor, os que temem ao Senhor. Nós precisamos, em primeiro lugar, resgatar na nossa vida, e posso dizer, o mundo inteiro precisa resgatar isso, o dom do temor. Talvez a nossa vida fique bagunçada, porque não entendemos o que significa esse dom que todos nós temos e devemos prestar ao Senhor. O temor, que é um dom que Deus deu para cada um de nós, todos nós, como fomos batizados, recebemos o dom do temor. Trata-se de um temor reverencial e filial que nos leva a ter horror a qualquer ofensa a Deus. O temor aperfeiçoa em nós a virtude da esperança e a virtude da temperança, que nos ajuda a evitar o pecado. O temor inclina a nossa vontade ao respeito filial de Deus e faz cada um de nós nos afastar do pecado e espera, como filho,
o auxílio do Senhor, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Senhor, que Ele vai realizar em nossa vida. O temor, precisamos vivê-lo no sentido de perceber a grandeza de Deus. Quem é você e quem é Deus? Lugares diferentes, mas existe uma relação, Ele Deus, você filho. E o que está perdendo no mundo, a pessoa não sabe mais qual é o lugar de Deus, e piorou o dela. Somos filhos e isso não vai mudar nunca. O nosso relacionamento com Deus precisa ser sempre de filho. E o que é que está acontecendo? Estamos perdendo o respeito em relação a Deus. Estamos perdendo o temor a Deus. Não evitamos muitas vezes o pecado, porque se amamos a Deus, vamos evitar o pecado. E isso, o temor, nos ajuda. O temor também provoca em nós para vivermos o sentido total do que significa contrição das nossas faltas. Por isso que precisamos ter uma boa contrição, um bom arrependimento para irmos confessar. E se o nosso coração vive contrito, nós vamos sempre fugir desse pecado que ofende a Deus, que nos afasta do Senhor. Também, o temor nos ajuda a ter esse cuidado vigilante para não procurarmos ocasiões de pecado, ou evitarmos todas as ocasiões de pecado. Peça nessa Eucaristia para que o Senhor devolva ao teu coração, à tua vida, o temor a Ele, que é necessário para se viver uma espiritualidade de filho. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ter temor. E o temor aqui não é de uma mentalidade antiga, que é a diferença entre temor e ter medo. Nós não podemos ter medo de Deus, nós precisamos ter temor, que é diferente, que é amor, que é respeito, que é reverência e saber que Ele é o Senhor. E nós sempre seremos filhos. O filho não toma o lugar do pai. E nunca vai tomar. Se está tomando, já está errado. O filho sempre será filho. Todos nós aqui somos filhos dos nossos pais. E além de tudo, todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus. E precisamos tratar o Senhor como Pai. Não como é o meu relacionamento, talvez distorcido ou ferido em relação ao meu pai humano. Se pega o relacionamento do pai humano e coloca no relacionamento com Deus, muitas vezes não vai bater e quase nunca bate. O que é o meu relacionamento aqui não deve ser o meu relacionamento com meu pai, chamado Deus. E lembrando que Deus sempre será uma pessoa e você precisa ter relacionamento com Ele. E aí vamos entender, se temos o dom do temor imbuído e vivido em nós, vamos entender que essa leitura nos ajuda a ser mais de Deus. Diante do sofrimento, o nosso coração precisa estar firme, ser constante, inclinar o nosso ouvido para acolher as palavras de inteligência e de sabedoria que Deus tem para cada um de nós,
Suporta, meu querido, minha querida, com paciência as demoras do Senhor. Nesse mundo tão ansioso, queremos as coisas imediatas. Uma coisa que Deus tem para conosco se chama paciência. Se Deus não tivesse paciência conosco, desculpa a palavra, estaríamos fritos. Porque Deus vê você cair, vê você levantar, espera você mudar, espera você se converter, espera você entender a palavra dele. E Deus está esperando pacientemente você amá-lo de todo o coração. E, em relação a Ele, nós queremos as coisas rápidas. Sabe por que Deus não nos dá as coisas rápidas? Porque Ele precisa, em primeiro lugar, nos provar, para ver se, de fato, o amamos. Por isso, se você está no caminho do Senhor, virá bondosamente para a sua vida todo tipo de provação, de sofrimento, para que você seja agradável a Deus. Até os consagrados não querem entender isso, que nas dificuldades da vida missionária, da vida familiar, de toda a realidade que eles vivem, você está sendo provado, meu querido, minha querida. Ninguém está querendo o teu mal, não. É porque você quer passar a vida toda com Deus sem nada acontecer. Aí você precisa procurar outra dimensão. Não sei aonde vai achar, mas talvez uma dimensão fora deste mundo. Porque se você está aqui, você será provado, você será corrigido, você vai sofrer. O ouro sofre para que ele se mostre o que ele é. Ele sofre pelo fogo. Talvez você não está sofrendo pelo fogo, está sofrendo por alguma dificuldade da vida. E aí começa o quê? As murmurações, as reclamações, a insatisfação. E depois, abandona a Deus. Falta o amor filial. Falta o temor. Tudo o que te acontecer, aceita-o. Sê constante na dor, nas contrariedades de tua pobre condição, e ser paciente. Ser paciente com você mesmo. Se o sofrimento vem, é para que você seja agradável a Deus. Me diga uma coisa: como as coisas na sua vida serão purificadas? Se não for através da dor, do sofrimento, das contrariedades, das coisas que vão acontecendo em sua vida. Como você quer ver a Deus sem se purificar? E a oportunidade que nós temos é aguentar as provações, as dores, os sofrimentos, tudo isso com paciência e pedindo a graça ao Senhor de ter um coração firme e ser constante na tua fé. Por isso que o dom do temor vai nos fortalecer na nossa esperança. Se você está no sofrimento, essa virtude da esperança, ela vai nos ajudar a ver a Deus. Para sabermos que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa só, que Ele está ao nosso lado.
o estando ao nosso lado não significa que Ele não vai deixar você sofrer. Ele vai estar ao seu lado, mas vai deixar você sofrer, porque é necessário para a sua vida. Aqueles que são agradáveis a Deus e você quer ser agradável a Deus? Talvez você já está respondendo, Padre, eu quero. Então, prepara a tua alma para a aprovação. Vai pedindo ao Senhor esta graça. Em primeiro lugar, Senhor, dá-me constância na oração. Dá-me constância no sofrimento. Vai rezando isso já, pedindo ao Senhor a graça da constância, a graça da fidelidade, de suportar as provações, os sofrimentos, tudo aquilo que passa diante de sua vida, para que você seja agradável a Deus. E, Senhor, fortalece no nosso coração o dom do temor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.